Olá, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um vídeo. E como eu disse no último vídeo, no vídeo anterior, nós vamos falar um pouco sobre ler a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. Nós estamos estudando sobre o tema como estudar e compreender as Escrituras Sagradas. E neste vídeo, nesse bloco, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Ler a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. Muitos cristãos leem a Bíblia e não conseguem compreendê-la porque a Bíblia está cheia de linguagem figurativa, né? Linguagens simbólicas, que o nosso amado irmão Leitão de Melo, ele chama de Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia. Escreveu um livro com esse título, Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia. Então a Bíblia está cheia de figuras, né, de linguagens, né, linguagem figurativa, que para a gente entender, a gente tem que conhecer um pouquinho dessas figuras de linguagem. Eu quero começar a falar para você de uma das mais conhecidas, que é a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que afirma alguma coisa ser algo que ela representa. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a porta. Mas você diria, porventura, Jesus é uma porta? Em Jesus tem uma maçaneta? Em Jesus tem uma chave? Jesus é uma porta? De forma literal? É óbvio que não, porque ele é uma pessoa, né? Jesus disse, eu sou a porta, no sentido de que ele tem o meio para que nós passemos para chegar ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir até Cristo, ou para ir até Deus, o Pai, necessariamente precisamos passar por Jesus. Ele é a porta. Jesus disse certa vez, eu sou o caminho. Imagina-se Jesus como uma estrada, todo mundo passando sobre ele, né, ou por cima dele. É óbvio que não. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele representa o meio para a chegada ao Pai. Nesse sentido, nós encontramos várias metáforas, né, que fazem alusão a Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a resplandecente estrela de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi. Essas questões, essas figuras, são aquilo que Jesus representa. Quando ele diz eu sou a raiz e a geração de Davi, ele está dizendo que ele representa a descendência de Davi. Então, a Bíblia está cheia, né, dessa figura, né, dessa linguagem metafórica. Quando nós compreendemos essa figura de linguagem, que nós lemos o Novo Testamento, e não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também, fica mais fácil para a gente compreender. Por exemplo, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandioso galardão. Eu sou o teu escudo. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Abraão, eu vou te defender. Por onde você passar, eu vou te defender. Haja vista quando Abraão ele desce ao Egito, né, e o rei do Egito, né, quer de alguma forma tomar a sua mulher. O que ocorre? O rei do Egito tem um sonho, ele fica perturbado, né, depois que também ele vê Abraão brincando com Sara, né, que ele acabava de dizer que era a sua irmã, em vez de dizer que era a sua esposa. Abraão passou, como diz o ditado, pela tábua da beirada, para perder o seu casamento, para perder a sua história, a sua moral. Mas Deus havia falado com Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, eu vou te defender. Mesmo no momento que Abraão fez o que
não deveria fazer, mas o Senhor ainda assim estava com Abraão, o defendendo, o ajudando e o guardando. Essas figuras de linguagem, ela nos ajuda a entender, né, o contexto, né, sagrado. Outra figura de linguagem interessante é a metonímia. A metonímia indica a causa pelo efeito ou o símbolo pela realidade. Jesus, ao instituir a ceia do Senhor, naquela noite, na noite em que ele foi traído, né, conclui Paulo, ele toma o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu corpo. Ora, se ele estava apresentando o pão, obviamente o pão não poderia ser o seu corpo, né? O pão não poderia ser a sua carne. Mas Jesus, ele não só diz que aquele pão é o seu corpo, quanto no Evangelho de João, ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. O que Jesus está dizendo é que aquele pão, né, e aquele cálice que ele entrega para os discípulos na noite em que ele é traído, aquele pão, ele tem o efeito espiritual de representar o seu corpo. Né? Ao apresentar o pão, dar graças ao pão e entregar aos seus discípulos representando o seu corpo, representando o seu sangue, né, no caso do cálice, aqueles objetos, eles não são um simples objeto, né, como os demais. Naquele ato, né, são objetos representativos, objetos que representam o corpo de Cristo. Você diz, é o corpo de Cristo? Não, não é o corpo de Cristo. Como diz os teólogos da consubstanciação e da transubstanciação, não é o corpo de Cristo, mas representa o corpo de Cristo. É por isso que ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Essa figura de linguagem é chamada na hermenêutica de metonímia, que indica a causa pelo efeito ou o símbolo pela realidade. Uma outra figura de linguagem bem parecida com essa é a sinédoque, né, que toma a parte pelo todo ou toma o todo pela parte. Por exemplo, a Bíblia diz que chegando a ele os seus discípulos, né, chegando a Jesus os seus discípulos, o interrogaram dizendo. É óbvio que no meio de um grupo de 12, não chegaria todo mundo junto para falar a mesma coisa? É óbvio que não. Quando diz chegando a si os seus discípulos, né, é muito certo que um dos discípulos, né, tenha vindo representar o grupo, mas como a ideia daquele discípulo é a ideia representativa de todo o grupo, Jesus pode dizer, chegando a si os seus discípulos. O Novo Testamento pode dizer que os discípulos chegaram a ele, porque todos estão com a mesma ideia. Quando uma turma, né, quer pedir um aumento de salário, né, de preço nas suas produções, não vai lá todos os funcionários, vai apenas um ou dois. E o patrão diz, os funcionários me pediram aumento, os funcionários me pediram aumento. Mas na verdade não é os funcionários, é um ou dois, mas aquele um ou dois, né, eles representam a grande maioria. Então nesse caso ele toma a parte pelo todo. Toma a parte pelo todo, né, Jesus, quando ele diz assim, tem Moisés e os profetas. Né, tem Moisés e os profetas. Quando ele diz tem Moisés e os profetas, ele estava dizendo que tinha, né, a literatura, né, de Moisés e dos profetas. Né? Tinha a literatura de Moisés, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Os profetas já não existiam mais. Moisés, né, já não existia mais. E mesmo que Jesus tivesse
dito essa parábola, né, aludindo a um tempo em que Moisés vivia, não era possível os profetas estarem vivendo na mesma época. Porque o profetismo é posterior a Moisés. O profetismo vem depois de Moisés. Então, na verdade, Jesus está fazendo aqui uma sinédoque. Ele está tomando a parte, né, pelo todo, né, falando dos escritos de Moisés para falar, né, de todo o contexto da lei, falando dos escritos dos profetas para falar de todo o ministério profético. Uma outra figura de linguagem que aparece nas escrituras, aparece bem no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, é a prosopopeia. A prosopopeia, essa figura de linguagem que personifica, né, seres inanimados. A Bíblia diz no livro de Provérbios, né, no capítulo 8 e no capítulo 9, sobre o banquete da sabedoria. A sabedoria já preparou o seu banquete, né? A sabedoria estava lá desde a eternidade e eu era o seu aluno. Bom, a sabedoria não é uma pessoa. Sabedoria é um modelo de vida, é um estilo de vida. Né? Sabedoria é um conhecimento de Deus para a pessoa. Então, sabedoria não é uma pessoa. Mas aqui, Salomão, ele personifica a sabedoria. Ele dá característica humana para a sabedoria. Assim, nós vamos encontrar hinos, né, músicas sagradas, músicas sacras, né, que dizem arvoredos dançam e bate palma, né, canta os pássaros louvando o Senhor. Bom, que os pássaros cantam é uma realidade, mas que a árvore dança, isso não é uma realidade. E mesmo quando o pássaro canta, ele não tem essa noção de que ele está louvando o Senhor. Nós sabemos que ele está louvando o Senhor, mas ele não canta para louvar o Senhor como nós cantamos. Ele canta porque ele já tem que cantar mesmo. E o seu canto alegra a Deus, é claro, né? Então, quando diz que os pássaros cantam louvando o Senhor, como se os pássaros estivessem cantando o hino da harpa cristã, né? Essa é o ato de atribuir personalidade aos pássaros, né? Ou de atribuir personalidade às árvores, quando diz que as árvores dançam e bate palma, né? Porque elas estão balançando. Se a gente compreende isso, fica fácil, né? Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios capítulo 8 e versículo 17, muitos irmãos dizem que a gente precisa de orar de madrugada, porque Deus ama os que oram de madrugada. E na verdade, Deus ama quem ora de madrugada. Quem busca a Deus de madrugada, Deus ama sim, como ama aqueles que buscam pelo meio-dia, como ama aqueles que buscam às 3 horas da tarde, como ama aqueles que buscam às 6 horas da tarde, como ama aqueles que buscam qualquer hora do dia, né? O texto ali, Provérbios 8, 17, não está fazendo apologia à oração, não está fazendo defesa da oração. Quem está dizendo que ama os que o amam é a sabedoria. Aquele texto, Provérbios 8, está falando do banquete da sabedoria. Então, a sabedoria ama somente quem a ama. Deus não ama somente os que o amam. Né? Diz o apóstolo João, o apóstolo do amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus ama a todos indistintamente. Agora a sabedoria não. A sabedoria só ama quem a ama, né? Você encontra, por exemplo, um rapazinho de 25 anos, 27 anos, né, que já é promotor de justiça, né, que já é um advogado, que já é um médico. Você há de convir comigo que ele começou bem cedo. Ele começou a buscar a sabedoria desde os seus 6 aninhos de idade ou menos. Já estava no prézinho e nunca parou de estudar. Desde cedo está buscando a sabedoria. De madrugada também. Chega à meia-noite da faculdade e ainda vai estudar até as 2 da manhã. A sabedoria está com esse rapaz,
né? A sabedoria está com essa moça, porque ele busca desde a madrugada, ele busca desde cedo. Não é o fato de dizer que Deus ama quem ora de madrugada. Alguns, né, para defender que Deus ama quem busca de madrugada, ainda diz que de madrugada a fila é menor. Como se Deus precisasse de fazer ficha para atender alguém. Então, essa figura de linguagem é uma prosopopeia, é a sabedoria que está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você vai ler lá na epígrafe do texto, né, as letras itálicas que estão, né, fazendo a divisão do texto, lá está escrito assim: o banquete da sabedoria. Então, a sabedoria é que está dizendo que ama quem a ama. E é certo. É só quem ama a sabedoria, é só quem é amante da sabedoria que consegue encontrar a sabedoria. Por isso Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, né? Peça a Deus. Quem não tem sabedoria, vai buscar sabedoria. A fonte da sabedoria é Deus, né? Mas você só adquire sabedoria, né, buscando com afinco, né, buscando de madrugada. De madrugada ali é a hora mais cedo do dia. Não quer dizer que de madrugada é a primeira hora da manhã ou a segunda hora da manhã. De madrugada é o primeiro tempo da vida, né? Aqueles que desde a sua infância já está buscando, já está se preparando. Quanto mais cedo você se prepara para a vida, melhor vai ser o seu desempenho no seu profissionalismo e por fim. Uma outra figura de linguagem que nós temos é a ironia, né? Faz-se uso dessa linguagem quando expressa algo ao contrário do que se quer dizer. Por exemplo, né, Acabe, eles chamam os profetas de Baal e pergunta: eu posso ir a Ramote Gileade? O Senhor vai me entregar Ramote Gileade nas minhas mãos? E os profetas de Baal que comiam na sua mesa diz: pode ir que vai dar certo, né? Pode ir que vai dar certo. Chega o profeta Micaías e diz: não é assim não, eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Já tomou uma bofetada na cara, já foi preso, né? Já foi preso. Quando ele percebe que Acabe queria ir a Ramote Gileade de qualquer forma para combater, ele diz: olha, você pode ir, Deus vai te dar vitória. Vai lá que Deus vai te dar vitória. Mas já tirando uma onda com a cara do profeta, na cara do rei, já fazendo uma ironia com a cara do rei. E quando o rei percebe que o rei não era bobo, sabia que ele estava fazendo ironia, manda prender ele e diz: olha, você vai ficar preso aí, comendo pão da amargura, até que eu volte. Quando eu voltar, eu te solto. Quando eu voltar em paz. Aí sim que o profeta Micaías diz: se você for e voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. Mas primeiro, ele faz uma ironia. Não, pode ir. O Senhor vai te livrar sim. Porque está vendo que não tem jeito. Não é todo jeito que mexe com ele está querendo ir numa batalha que Deus não havia ordenado. Caso semelhante é o caso de Elias. É quando os profetas de Baal estão reunidos no Monte Carmelo e o pessoal está gritando, cortando, né, e pulando, fazendo os pedidos a Baal. Elias diz: clama mais alto, né? Clama mais alto. Pode ser que ele está dormindo, né? Pode ser que ele está viajando, né? Grita ele mais alto, tirando onda com a cara dos profetas de Baal. Quando já passava do meio-dia, né? Baal não tinha respondido. Aí Elias diz: agora sim, agora é a vez do Senhor. Vamos preparar o altar, né? Agora sim é a vez do Senhor, né? Nesse texto nós temos uma ironia clara, né? Claramente o profeta de Deus fazendo ironia, né, com a cara, né, do mesmo rei, né, Acabe, né, do mesmo Acabe, né, que desafiou Micaías, né?
Uma outra figura de linguagem que nós temos na Bíblia é a hipérbole. A hipérbole é um aparente exagero, ou um exagero proposital, né? O salmista diz: toda noite eu faço nadar a minha cama em lágrimas. Ora, faço nadar minha cama em lágrimas, né? Para chorar, para nadar, fazer a cama nadar em cima das lágrimas, teria que ser uma chuva torrencial, né? Teria que ser ser uma tempestade, né? Uma chuva daquela de alagar a cidade, né? Para a cama nadar em lágrimas. As lágrimas dele teria que ter ser como aquelas enchentes anuais de final de ano, né? Que enche a cidade. Quando a cidade é mais baixa, a cidade toda enche de água. O que o salmista está querendo dizer é que ele chorava demais, nada mais que isso. Ele fala que a cama nadava em lágrimas para a gente entender que o seu choro era profundo, né? Que ele chorou muito, né? Que as suas lágrimas eram intensas e nada mais do que isso. Não é um exagero proposital. Ele não está falando mentira, ele está fazendo um exagero proposital, né? Como por exemplo, quando a mãe, né, já não quer ficar chamando o menino muito, ela diz: menino, já te chamei 1000 vezes. Da próxima vez que eu te chamar, eu já vou te chamar com a vara na mão, com a correia na mão. É claro que ela não chamou 1000 vezes, ela pode ter falado 3 vezes no máximo, né? Mas ela diz que já chamou 1000 vezes e que não vai chamar mais, né? O menino já entende que a mãe não pode chamar de novo, que se chamar vai dar problema. É um exagero proposital, a fim de fazer a pessoa compreender o que está acontecendo. O apóstolo João, ele usa esse exagero, né, no seu evangelho. Ele diz que se tudo que Jesus falou, né, fosse escrito, nem o mundo inteiro caberia o que Jesus falou. Não dava para ficar registrado, nem no mundo inteiro não dava para caber as palavras de Jesus. Ora, se ele dissesse que a compreensão do milagre de Jesus, né, a glória de Jesus não cabe no mundo, né, ficava fácil para você saber, né, que ele estava falando de uma coisa lógica, né, de uma coisa mais clara. Ele está dizendo que as palavras que Jesus falou, se fosse registrado tudo, escrito tudo, não caberia no mundo. Então você já sabe que João, ele não está querendo dizer isso, né? João está querendo dizer que as palavras de Jesus foram mais abrangentes do que nós pensamos, né? As palavras de Jesus têm uma abrangência muito maior do que nós podemos compreender. É isso que ele está dizendo. Porque é óbvio que se fosse escrito tudo que Jesus falou, caberia sim. Talvez não caberia, né, na minha cidade ou na sua, mas no mundo todo caberia, né? Com certeza caberia. Em alguma biblioteca desse mundo nosso caberia. Ou em Alexandria, ou em Jerusalém. Em alguma biblioteca dessa caberia esse livro escrito contendo todas as palavras de Jesus. O que ele está dizendo é que as palavras de Jesus têm mais sentido, têm mais profundidade do que nós possamos imaginar ou compreender. Isso é uma hipérbole, um exagero proposital, muito usado na língua portuguesa, né? Muito usado no nosso dia a dia, né? Esse exagero, né, proposital. Uma outra figura de linguagem são as alegorias. Alegoria é a figura de linguagem onde conta várias metáforas reunidas a fim de esclarecer uma realidade, né? A alegoria, por exemplo, quando você toma uma figura, né, da realidade para você fazer uma alusão a uma coisa que está no mundo espiritual ou no mundo, né, mais imaginário das ideias. Por exemplo, ele pega Sara e diz que Sara é a Jerusalém celestial, né? Pega a Agar
e diz que Agar é a Jerusalém terrena. Ele diz que Ismael é o filho da promessa, é o filho bastardo, é a descendência ruim, enquanto Isaac representa a promessa. Então ele vai pegando, né, coisas que estão no mundo da literalidade, né, para fazer você compreender coisas que estão além, né, da sua compreensão. Né? Isso são alegorias. Há quem pense que o livro de Cantares de Salomão é uma alegoria em relação a Cristo e à igreja. Né? É bom que se diga que o livro de Cantares de Salomão não é uma alegoria, né, em relação a Cristo e à igreja. O livro de Cantares de Salomão é uma aplicação real entre Salomão e a sua amada Sulamita. Né? Como toda a Bíblia tem aplicação espiritual, Cantares de Salomão se aplica na igreja nesse sentido de que Cristo é o amado da igreja, a igreja a ama e anseia e anela, né, pelo dia do casamento espiritual, nas bodas do Cordeiro. Né? Então, mas a grosso modo, a gente precisa de entender que Cantares de Salomão não é um livro de alegoria, né, como alega ou como dizem alguns, né, teólogos, inclusive alguns dos pais da igreja, né, tinham esse entendimento. Depois nós temos uma outra figura de linguagem que são as fábulas. Né? A fábula é uma figura que se conta a alegoria histórica, né, dando ações aos seres inanimados. Né? Uma fábula geralmente trabalha, né, falando, dando vida ou poder de fala, né, a animais, a árvores, né, o espinheiro, né, chegou e diz: vem, domina sobre nós. Né? Você lembra de Abimeleque, né, um dos filhos de Gideão, né, que ele mata os seus 70 irmãos para dominar? Era o espinheiro, né? Era o espinheiro. Diz que as árvores, né, primeiro chamou a figueira não quis, né? Aí veio o espinheiro Abimeleque, que matou os irmãos todos e dominou no seu lugar. Né? Isso, na verdade, é uma fábula. Né? Ele conta ali uma fábula. Né? Porque quem domina não é uma árvore, quem domina é Abimeleque, filho de Gideão. Outra figura de linguagem que nós temos são os tipos. É uma espécie de metáfora que não consiste apenas em palavras, mas em fato, né? Pessoas, né, e objeto. Por exemplo, quando nós falamos de tipo, nós falamos de algo que representa alguém ou alguma pessoa, né? Ou alguma coisa ou alguma pessoa. Né? Por exemplo, nós falamos que José era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a vida de José no Antigo Testamento, nós vemos uma figura de Cristo em José. Mas José era Cristo? Não, era figura. É uma representação, né, de Cristo no Antigo Testamento. José salvou o Egito, né, da fome. José salvou não só o Egito, mas a sua descendência. Jesus salvou não só o Egito e a sua descendência, mas salvou o mundo todo do pecado. José foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30. José era odiado pelos seus irmãos. Jesus era odiado pelos seus irmãos. Né? José, ele foi preso injustamente por calúnia. Jesus também foi preso injustamente por calúnia. Né? José sofreu bastante. Jesus sofreu muito mais. Né? Então, José era um tipo. Né? José casou-se com uma estrangeira, né? Azenate, né? Filha do sacerdote, né, de Dion. Jesus casou-se com uma estrangeira. A igreja era um povo estranho à promessa. A igreja, a noiva do Cordeiro, era estranha à promessa.
Assim nós vamos ver muita gente que é tipo de Cristo no Antigo Testamento. Assim como o tabernáculo é um tipo, prefigura Cristo, é um tipo de Cristo. Assim como a Arca da Aliança, todos os objetos do tabernáculo, né, fazem alusão a Cristo. É a chamada tipologia, né, os tipos, né, que mostra a vida cristã, né, como que deve ser a vida cristã e como também, né, que é Cristo. Outra figura de linguagem são as parábolas. É bom dizer que parábolas, né, são histórias reais ou imaginárias, a fim de esclarecer uma verdade. Nós temos inúmeras parábolas na Bíblia Sagrada. Nós temos várias parábolas, né, na Bíblia Sagrada. Os evangelhos são ricos em parábolas, né? As parábolas, elas não são para você procurar o detalhe, cada detalhe que tem. As parábolas, elas são para trazer verdades, né? Para esclarecer verdades para as nossas vidas. Depois nós temos a símile, né? A símile é a figura de linguagem que torna viva a expressão de uma realidade. Por exemplo, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus diz que como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele não precisa de falar mais nada. Porque a vinda de Cristo nós não conhecemos, porque ele não voltou ainda. Mas o relâmpago nós conhecemos. O relâmpago nós sabemos que ele é glorioso. O relâmpago nós sabemos que ele é surpreendente. Ele nunca... Você nunca sabe que hora que ele vai aparecer. O relâmpago você sabe que ele é rápido, ele é veloz, né? E aquela língua de fogo e some. Assim vai ser a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser rápida. Então o arrebatamento é chamado o rapto, né? O rapto da igreja. É como um ladrão que sequestra alguém, um sequestrador que tira alguém com violência e rapidez e coloca em outro lugar. É assim que vai ser a vinda de Jesus. Então quando ele diz que é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, então não precisa de dizer mais nada. Porque essa figura, ela torna viva a expressão da realidade do arrebatamento. No livro dos Salmos, nós encontramos o salmista dizendo: como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então não preciso de falar mais nada, né? Não preciso de falar do cuidado de Deus. Eu não preciso de falar mais, né? Se eu dizer que Deus é como um pai que cuida do filho, é só então eu entender como é que o pai cuida do filho, dando provisão, né? Dando cuidado, dando amor, dando assistência. Aí eu já sei que é desse jeito que Deus cuida de nós, né? Cuidando, assistindo, provendo, amando e por aí se vai. Então, essa figura de linguagem, a símile, nós a encontramos em muitos lugares da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, como maçã de ouro em salva de prata, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. No Novo Testamento, Jesus disse, como o pai se compadece do filho, do mesmo jeito o reino de Deus será semelhante. E é bom dizer que essa palavra, o reino de Deus é semelhante, também é uma símile, né? Do mesmo jeito que ocorreu naquele casamento onde o noivo atrasou, vai ocorrer no arrebatamento da igreja, né? Pessoas que vão ficar de fora, né? São questões semelhantes, é uma situação que torna viva a expressão, né, de uma realidade. Pois bem, o nosso assunto é bastante longo. Nós temos ainda várias figuras, né, de linguagem para a gente discutir e falar, né? Em um próximo bloco a gente vai continuar falando para você sobre as figuras de linguagem, né? Leia a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. No próximo bloco nós vamos continuar falando desse assunto. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela.
Que Deus abençoe você.